O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Amém. Bem-vindos, graça e paz, Amém. a paz do Senhor nesse nosso tempo de devoção, de ensino, de pregação da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu comecei na menção deste Salmo, Salmo 23, em que Davi, ao escrever o Salmo, na apresentação da composição poética que Deus lhe concedeu, ele se coloca como a ovelha e o Senhor como o pastor, o supremo pastor. Estou dizendo isso porque o segundo domingo de junho, no Brasil, comemora-se o Dia dos Pastores. Alguém mencionou, dizendo, pastores evangélicos, enfim, os pastores, homens que Deus tem levantado, designado com a missão de cuidar do rebanho, que é o rebanho do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o supremo pastor. E nós vamos... E o interessante neste fato é que, desde que iniciamos o nosso estudo na Epístola aos Tessalonicenses, precisamente vindo, versículo por versículo, dentro de capítulo por capítulo, coincidiu de chegarmos, estando no capítulo 5, hoje vamos iniciar o versículo 12 e 13 do capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala-nos a respeito de liderança pastoral, como a igreja deve responder aos esforços do seu líder, do seu pastor. Então, ficou bem conveniente, sendo o segundo domingo de junho, comemorarmos o dia do pastor. E aí, é claro que nós vamos dar início a esse assunto sobre a liderança pastoral hoje e vamos nos alimentar desse assunto da palavra de Deus, tanto hoje quanto a semana que vem. Se não der para terminar a semana que vem, na outra semana com certeza a gente vai ter concluído o versículo 12 e 13, porque agora Paulo entra lá no capítulo 5 com recomendações e ordens. Quando não é ordem, é recomendação. Tem momentos em versículos que ele vai precisamente ordenar. Em outros, não é ordem, mas uma recomendação. Muito bem, eu tenho uma poesia que o servo de Deus por nome Milton Duarte escreveu sobre o dia do pastor, mas eu reservei para o final, que aí então quem não está aqui não tem como fugir se quiser ouvir essa poesia. E quero comentar também sobre esse dia do pastor, quando ele começou. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas se você perguntasse para mim, no dia 8 de junho, tal como hoje, 8 de junho, 39 anos, há 39 anos, se eu tinha a pretensão de tornar-me um pastor, eu diria para você assim, eu estou acreditando que eu vou entrar na área da comunicação evangélica ou da comunicação cristã como um comunicador, como um repórter. Tudo porque eu já estava envolvido em reportar, eu gravava entrevistas, sabe com quem? Com pastores. Os pastores vinham na minha igreja pregar, e eu tinha um gravador na época, eu pegava o meu gravadorzinho, reservava um momento com o pastor, e eu me lembro que o primeiro pastor que eu fiz isso foi em 26 de maio de 86. Era um missionário trabalhando com o povo Yanomami. Depois veio outro pastor, mais um outro. Eu fiz várias reportagens, várias entrevistas, mas na verdade foi um tempo, um momento que Deus usou as entrevistas para desafiar-me, para estimular-me, para que eu pudesse entender a preparação dele
para aquilo que já há algum tempo eu tivera aos 15 anos a intenção de entregar-me para a obra nesse sentido. Mas eu estava assim, será que é mesmo pastor que eu vou ser? Não seria mais cômodo e mais fácil ser um comunicador fazendo reportagens, divulgações assim? Mas as reportagens, divulgações tiveram o seu peso. E o pastor que mais me desafiou para a obra de Deus, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nem ouvir a sua voz. Mas eu li sobre ele, o Don Richardson escreveu sobre ele no livro Senhores da Terra, Stanley Albert Daly. Se um dia eu puder dar-lhe um abraço, darei, quando com ele me encontrar naquele dia do Senhor. Stanley Albert Daly, da Venezuela, da Austrália. Ele era australiano. Sim. Tá? Vamos lá então para o texto de 1 aos Tessalonicenses. Melhor presente para o dia do pastor é ver um povo sendo atento aos desafios, como nós temos aqui a memorização do Salmo 33. Obrigado, irmã Rosângela, pelo empenho. Ela está com os 22 versículos percorrendo o pensamento, e alguns tentando fugir, mas está segurando. Tá? E nós temos até o final do ano para ela ficar exercitando. Tá? Eu nunca vi um concurso tão desafiador como aquele de ontem, como aquele apresentado ontem. Olha, eu estou igual o mineiro aqui de ontem, né? Aquele apresentado ontem pelo irmão Rafael. Ele falou: pastor, eu tenho 22 questões no Salmo 33 para os irmãos. Mas na verdade era um sorteio para saber qual versículo você teria que falar dos 22 memorizado. Com ajuda, é claro, dele, mas os irmãos estão se empenhando. Agora, cá para nós. O desafio começou em janeiro. Esse ano tem 365 dias. Se você memorizar um versículo por dia, em um tempo de 5 anos, você terá talvez compreendido todo o Novo Testamento na sua mente. Aproveita a mocidade, né? Quem é jovem agora, para dedicar a memorização da palavra. Não que idosamente você não possa fazer isso, porque pode, mas com mais dificuldade talvez. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu abri o texto com o Salmo 23, eu gosto demais desse salmo. O Senhor é o meu pastor. Ainda bem que temos a quem referirmos como aquele que é o nosso supremo pastor. Mas ele mesmo deu pastores para cuidar da sua igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. A irmã Inês, lá de Ribeirão Preto, ela agradeceu, assim que o irmão Eurípides esteve alta médica. Ela agradeceu muito, ela é muito grata pelos irmãos terem orado por todo o procedimento que necessitava acontecer, e de fato aconteceu com o irmão Eurípides. Agora temos a irmã Inês na cirurgia da catarata. A nossa campanha em oração perante o nosso Deus, que no Salmo 121, conforme vocês cantaram ainda há pouco, é o Deus a quem nós, dele, entendemos que é Ele que pode nos socorrer em toda aflição, angústia, pesar do nosso ser. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Amém. Irmã Marta, continue orando por ela, e vamos orar em São Carlos, no processo de recuperação pós-cirurgia óssea do quadril. Tá? A irmã Cláudia, então, vamos continuar orando, tá? Pelo
tratamento dela, também para que ela possa sujeitar-se aos cuidados necessários que ela tem que desenvolver, uma vez que ela deseja melhoras no seu ser. A parte dela tem que fazer, Deus está no comando com a dele. Paulo Napolitano, no vizinho da Tiana, da Fátima, tá? Inflamação no ombro, né? Mas que ele possa passar por os nossos pregações da palavra, Bíblia, enfim, o que pode ser levado até ele. Amém. Vamos então orar a leitura e oração logo em seguida. Eu vou me deter apenas no versículo 12 e 13, hoje à noite. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam. Quem são estes, não é? A quem ele está se referindo, não é? A quem ele está se dirigindo? E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém. Deus abençoe a porção lida da palavra aos nossos corações. Nós vamos orar nesse momento. Graças te damos, Senhor Deus, por esse dia do Senhor. Primeiro dia da semana. Cultuamos e na nossa mente e memória o fato de que o Senhor Jesus está vivo no primeiro dia da semana. Comemoramos a sua ressurreição. Adoramos um Cristo vivo, ressurreto, que se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Deus, esse dia também, separado para a comemoração do dia do pastor. Homens que o Senhor tem levantado conforme o desejo do Senhor, com a missão de levar o povo do Senhor a estar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. E todo pastor, comandando, sendo um instrumento usado pelo Senhor na igreja de Jesus Cristo, debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Abençoe, Pai, e também o nosso estudo, Senhor, da liderança pastoral. Fala conosco, que tenhamos a compreensão que vem do Senhor. Amém. Pai, também nossa oração de gratidão ao Senhor, por tudo quanto do Senhor foi realizado na preparação e no momento da cirurgia e pós-cirurgia do irmão Eurípides. Ó Deus, se é da tua vontade que ele retorne ao trabalho do dia a dia onde ele estava, dá-lhe graça, Deus, fortaleça-o. E também a irmã Inês, Senhor, que ela descanse no Senhor, aguardando agora o momento dela. Também o Senhor estará exercitando a fé dela, a confiança dela no Senhor. Oramos por toda a família dela, Deus, que todos sejam alcançados numa comunhão real com o Senhor. Oramos também, Pai bendito, pela irmã Cláudia, ó Deus, que ela tenha o alento, o fortalecimento do Senhor e alcance vitórias do Senhor na vida dela, Pai. Paulo Napolitano, Deus, que seja apresentado a ele a obra de salvação em Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que ele tenha uma obra do Senhor por completo na sua vida, não apenas na parte física. Deus, os familiares da irmã Rosângela, Senhor. Temos clamado ao Senhor, temos orado, o Senhor os conhece. Estamos aguardando a oportunidade também para estar no lar com eles, orando e ensinando a Tua palavra. Amém, Senhor.
Nessa noite, ó Deus, damos graças por tudo, orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1955, no mês de maio daquele ano, os cristãos, através do jornal Batista, publicou um artigo sobre o assunto, no qual também pedia uma oferta para os líderes cristãos aposentados que precisavam de complemento da renda. Porém, o auxílio ou o pedido de auxílio aconteceu para celebrar o dia da junta de beneficência e não foi bem atendido. Então surgiu a mudança do nome, da data, nome e data para o dia do pastor. E aí, então, já que a maioria dos que receberiam a assistência eram ministros, pastores, líderes do Evangelho. E essa movimentação começou em maio, mas no segundo domingo de maio, por comemorar-se o Dia das Mães, então entenderam que melhor momento para isso seria praticar tal comemoração no segundo domingo de junho. Até porque se fosse mais para frente, segundo domingo de agosto, aí tem o Dia dos Pais também. Aí vem então o segundo domingo de junho a comemorado o Dia do Pastor. E alguém tem perguntado assim, como é o trabalho de um pastor da igreja? Seja ela perseguida ou não, é um trabalho repleto de desafios e riscos. E eu tenho marcado aqui uma frase que nós vamos destacá-la na mensagem hoje à noite, que ser pastor não é um atributo conquistado por esforços humanos. Você entende? Ser pastor não é um atributo conquistado por esforços humanos, mas sim um chamado para edificar a Igreja de Jesus Cristo por meio do serviço e da liderança. É um chamado por Deus. Eu acho que eu vou ser pastor. No passado tinha algumas pessoas, eu acho que eu vou ser pastor, tomar conta da igreja, mas sou pastor com tempo integral, só para a igreja. Então não é um atributo conquistado por esforços humanos, mas é um chamado por Deus para edificar a igreja de Cristo por meio do serviço e da liderança. Tem um versículo que eu gosto muito e eu vi ele hoje em Jeremias capítulo 3, versículo 15, olha lá, e Deus dizendo, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. O apóstolo Paulo, ele escreveu do rol, da lista de todas as cartas que ele escreveu, 3 delas foi para tratar para quem ele escreveu a respeito do pastorado. São as epístolas pastorais, 1ª e 2ª a Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, e também para Tito,
carta de Paulo para Tito, escrita a Tito, ela trata também com instruções a respeito do ministério pastoral. O título para a nossa mensagem hoje, tematicamente falando, liderança pastoral. Como a igreja deve responder aos esforços do seu pastor. E vou começar colocando já essa indagação, como a igreja deve responder aos esforços do seu pastor, olhando para esses 2 versículos que nós lemos, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. E vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. É como se nós entendêssemos que cada expressão, cada palavra que Paulo menciona nesse versículo tem um peso de importância da autoridade, do poder que vem de Deus para a sua palavra. Que é a palavra de Deus. Amém? Tem uma lição básica que Paulo desenvolve ao escrever esses 2 versos. Tem uma lição básica, tem um entendimento, uma compreensão de Deus para a igreja. Não está mencionando, pode estar comunicando com a igreja de Tessalônica, primariamente. Num primeiro momento, para a igreja de Tessalônica. E vindo então ao conhecimento, é para todas as igrejas de Jesus Cristo, em todo o tempo e momento, de todas as épocas, até que cheguemos à consumação dos séculos, e nesse dia que Paulo menciona aqui no capítulo 5, a igreja encontrar-se nos ares com o Senhor. Amém? Amém. Está validado. É válido. É importante atentarmos para esses 2 versículos. Você viu que a semana passada eu mencionei para você memorizar o versículo 11. Nós só tratamos no versículo 11. O versículo 11 trouxe para nós as nossas responsabilidades mútuas, relacionamento interpessoal, tá? Eu até me lembro, depois do culto, domingo à noite, domingo passado, o que o irmão Felipe falou para mim. Teve um grande peso de importância, porque houve um momento na vida dele que ele valorizava, dava valor ao isolamento. Não é isso que você falou para mim? E ele então, vindo ao conhecimento de Cristo, vem entender que tal pensamento não é o que a palavra de Deus ensina, tanto para o homem e mulher de Deus. Envolvermos com as pessoas, relacionarmos, relacionamento, interação, você interagir, não é? Eu estou lembrando agora o dia que eu saí da cidade, estavam minhas 2 filhas comigo, a Esther e a Estela. E eu numa pressa, né, para ir aonde a gente tinha que chegar, mas aí encontrava, passava por alguém, dava aquela paradinha rápida, e elas ficavam assim, mas o pai não está com pressa? Por que ele tem que parar? E alguém para conversar, né? Então, você ter essa condição de Deus de fazer amizades. Numa das publicações nossa agora, recentemente, aniversário de casamento, uma senhora viúva lá do Rio de Janeiro, agora não lembro o nome dela, mas já está nos meus contatos, já desenvolvemos um primeiro contato de amizade, me parabenizando e falando, olha, estou viúva há tanto tempo, Deus abençoe você e a sua esposa, e conhecendo pessoas,
Talvez eu nunca abraçarei e apertarei a mão do pastor Albertino de Moçambique, mas eu conheço. Chegou o momento, irmãos, que nós fomos além daquilo que era em algum tempo possível acontecer pela TV, pelos jornais, pelas revistas. Agora nós estamos desenvolvendo pela imagem da mídia contatos com pessoas e fazendo até mesmo amizades com essas pessoas. Então há uma lição básica aqui nos versículos 11 e 12. E como essa lição básica deve ser aplicada à nossa vida. Então nós olhamos para os versículos 11 e 12, há uma lição básica. Deus fala conosco, mostra-nos essa lição básica e como ela deve ser aplicada, desenvolvida na nossa vida. Lição básica ou o ensino apresentado por Paulo tem um grande valor para nós, esses versículos 11 e 12. De que forma podemos apoiar, amar e trabalhar melhor com aqueles que exercem a liderança pastoral. Num momento na minha vida, eu tive que trabalhar numa equipe de pastores. Na época que eu estava estudando, a nossa igreja estava com 3 pastores. Quando eu terminei os meus estudos, agora tinham 2, e aí eu vim para o hall com eles, fazendo então o terceiro. E nós tínhamos, por exemplo, o culto domingo à noite, culto domingo de manhã com pregação da palavra, e durante a semana, no meio da semana, aí o pastor titular ficou com o domingo à noite, eu fui escalado para o domingo de manhã, e o outro pastor foi instalado para a quarta-feira. Então imagina, eu pregava, cada um pregava um culto. Era gostoso, não é? Porque eu pregava de manhã, ouvia o da noite e ouvia o da quarta. E só retornaria a pregar no domingo de manhã. Então eu tinha toda uma semana para que eu pudesse, então, com bastante dedicação e tempo, estudar para ensinar. É época que eu estava ensinando, para você ter uma ideia, sobre reavivamento espiritual, e eu me empolgava tanto com o rei Ezequias, porque ele começou a reinar com 25 anos, e na época eu tinha 22 para 23, eu não via a hora de chegar a 25 anos, sabe? Você também não vê a hora de chegar a 25 anos? Não, creio. Só você aqui, não é? Só ele ali que não vê a hora de chegar a 25 anos, porque os demais, nós aqui, mas eu não vejo a hora de chegar a 60 também, não é? Tá faltando 3 anos só, tá? Para mim chegar a 60 anos. É um marco, não é? Entendeu? Ok, mas vamos assim. E eu então não vi a hora de chegar a 25 anos, por causa do rei Ezequias, tá? Porque ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Agora nós entendemos, é evidente através de um estudo da palavra de Deus, que Deus é quem designa, nomeia, indica líderes para suas igrejas. Alguns têm que dirigir, não é verdade? Alguns têm que dirigir e outros têm que ser dirigidos ou obedecer. Alguns dirigem e outros obedecem. Esse é o único meio pelo qual pode ser mantida a ordem, assegurada a eficiência na igreja. Alguns são chamados para dirigir e outros para obedecer. Vamos lá então para Efésios capítulo 4, versículo 11. Carta também do apóstolo Paulo.
Efésios 4:11. Eu admiro o apóstolo Paulo pela maneira como ele tinha uma interação muito grande, um envolvimento com pessoas, relacionava. As cartas dele são bem pessoais mesmos. E ele não escondia nas suas cartas, ele abria o coração mesmo, não é? Nomes e mais nomes que ele mencionou, até daqueles que tentaram prejudicá-lo, de pessoas que ele entregou a Satanás, enfim, ele era muito autêntico nesse sentido e expôs o seu relacionamento. Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele está falando aqui de Jesus Cristo em Efésios capítulo 4. Ele trata de unidade, e ele, no versículo 7, está lá Cristo que foi assunto aos céus, está à destra do trono de Deus, e aquele que desceu, mesmo que subiu, versículo 10, para cumprir todas as coisas. Agora o versículo 11. E ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo, Cristo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, é Deus, Cristo, reserva-se a Cristo a condição de supremo pastor. Jesus mesmo, na menção de várias colocações da expressão que denota, indica, demonstra que ele é Deus, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Os pastores por ele nomeados, indicados, estão a serviço do Supremo Pastor. Jesus Cristo é o Supremo Pastor. E ele mesmo deu a pastores, doutores, homens na liderança. São estabelecidos pelo Senhor. Então, a chamada para o ministério é uma chamada, nós chamamos de ser vocacionado, chamado por Deus. E é exatamente como quando Jesus escolheu, separou aqueles que foram indicados, nomeados e usados por Deus no ministério apostólico, trabalhando em cima do alicerce da Igreja do Senhor Jesus Cristo, fundamento que fora posto pelo Senhor Jesus Cristo e depois edificado por eles. Tanto é que a menção de Atos é que a igreja iria permanecer unida, perseverando na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos, houve o período deles, as credenciais para serem apóstolos, e foram homens usados por Deus. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, João, o mais idoso deles. Quem sabe a capa caia sobre mim. Tá bem que a irmã Rosane tem uma fé, né? Amém. Amém mesmo. Versículo 12, Paulo diz, e rogamo-vos que o que reconheçais. Cadê o 5:12 meu aqui? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais. A palavra reconhecimento, reconheçais os que presidem no Senhor. A referência aqui, sem dúvida, à liderança pastoral, que pode ser também mencionada como presbíteros, e em alguns momentos a Bíblia usa bispos. Vamos entender sobre isso agora. Está referindo à liderança pastoral. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais. O verbo aqui não é uma ordem, não.
Tá? O reconheçais aqui não é reconheçai-vos. Está no presente do indicativo ou subjuntivo. Não é uma ordem. 1 Tessalonicenses 5,12. É o versículo que vocês vão memorizar. E rogamos-vos... 5,12. 1 Tessalonicenses 5,12. E rogamos-vos, pois... Aliás, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham... Aqui vai aparecer os que trabalham, presidem e vos admoestam. Essa colocação de 3 expressões para uma mesma pessoa. São 3 expressões. Rogamos que reconheçais os que presidem, aliás, os que trabalham, né? Trabalham entre vós, presidem no Senhor, para não entender porque ele fala presidem no Senhor, e vos admoestam. 3 expressões para uma mesma colocação de liderança, liderança pastoral, de pastores, líderes, homens de Deus, que a Bíblia menciona como nós vamos ver agora em 1 Timóteo 5,17, presbíteros. Em Atos 20, 28, bispos. Vamos primeiro para 1 Timóteo 5, 17. Só dar um pouquinho para frente aí. Primeira Timóteo 5, 17. Presbíteros ou pastores, tá? Que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra, pregação, doutrina, ensino. A palavra doutrina significa corpo de ensino. O trabalho pastoral envolve muito trabalho na palavra e também na pregação e no ensino, na doutrina. O pastor é aquele que vai ensinar, pregar a palavra de Deus, como nós fazemos aqui. Tá? Então, se tomar tempo para isso, tem que ser alguém que goste de estudar. E Deus coloca no coração do pastor a importância do estudo. Estimular, animar, encorajar a igreja da qual ele está dirigindo, guiando, pastoreando, tá? E a Bíblia diz para serem estimados. Você deve estimar os pastores por digno de duplicada honra. Quem são esses pastores? Os que trabalham na palavra e na doutrina. A autoridade pastoral, ela está debaixo da palavra de Deus. Não? O pastor tem que ser um pregador da palavra de Deus, não das suas ideias ou coisas assim. Eu vejo lideranças por aí, não vou mencionar a denominação, nem quem são, mas dizendo que a autoridade deles encontra-se acima da Bíblia. O que eles falam está acima da Bíblia, porque primeiro veio a oralidade, eles dizem, e depois a Bíblia foi composta. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para repreender, para instruir em justiça. Então, nosso compromisso é com a Bíblia, com a palavra de Deus. Fazendo a exposição da mesma. Abrindo a Bíblia, ensinando a palavra de Deus. Essa é a resposta da congregação da igreja. Como é que é? O seu pastor trabalha na palavra, na doutrina, porque envolve trabalho, o estudar, envolve tempo. Sempre que eu tenho um tempinho ali livre na madrugada, eu estou na palavra. Até porque eu tenho um trabalho durante todo o dia, e aí eu tenho também 2 tempos, o tempo lá, do secular, e o tempo do trabalho das coisas de Deus.
estudando, lendo, escrevendo, né? Temos isso. Às vezes você vê eu pregando aqui, e aqui está meu material, a gente convive muito com isso. Tá? E eu devo trabalhar, não esperando reconhecimento, é claro, o reconhecimento é importante, mas nós fazemos a obra para Deus. Quem é que não quer ser reconhecido? Não é? É importante, tanto é que Paulo falou, rogamos que reconheçais os que trabalham sobre vós. Eu mudo a página aqui, deixa eu voltar aqui. Os que trabalham entre vós, reconhecer. Nas empresas tem reconhecimento, não tem? Deveria pelo menos ter para os seus trabalhadores. O próprio dia do pastor é um reconhecimento, não é? Não é verdade? É um reconhecimento da liderança. Orando pelo seu pastor, deve orar pelo seu pastor. Eu me uno e me identifico com o apóstolo Paulo quando ele diz assim, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões de carne, osso e pele, por aí vai. Então, orar pelo seu pastor. E nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E um dos fatos na minha vida, eu tenho aprendido a falar com Deus. Deus, eu tenho que ensinar a tua palavra. Que do Senhor venha a capacidade. Deus, esse trabalho é difícil. Pregar expositivamente não é fácil. Eu tenho que seguir o texto. Não dá para falar assim, não quero pregar esse versículo. Temos que pregar esse versículo, aquele versículo que está na sequência. Nós temos que falar sobre o assunto. E nós vamos entender aqui, nesse nosso estudo, daqui a pouquinho, como que é duro para o pastor a questão da admoestação. Nós vamos entender um pouquinho mais do que nós temos aprendido quando o pastor tem que praticar a admoestação. Mas sendo chamado por Deus, que ministério, que privilégio você poder servir o Senhor assim. E o texto dizem que os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra os que trabalham na palavra e no ensino, pregação e doutrina ou ensino da palavra. Aí nós temos a palavra presbítero, que também é usada para pastor. E Atos capítulo 20, versículo 28, e também vamos pegar o versículo 17 de Atos 20. No versículo 17, porque também a palavra ancião, para liderança, que Paulo mandou chamar quando ele estava em Éfeso, aliás, em Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Lá em Mileto ele recebe a liderança da igreja de Éfeso. E ele vai falar com a liderança, ele tem uma reunião com essa liderança, um assunto muito importante para tratar com a liderança, e ele está fazendo uma despedida também daqueles irmãos ali. E ele vai falar no versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Homens usados para apacentar a igreja de Deus. Bispos, pastores. Responsabilidade dos pastores. Eles são líderes divinamente ordenados por Deus, presbíteros que devem presidir. A palavra presidir, o verbo presidir, significa guiar, significa dirigir. A frase pode ser traduzida assim, superintendendo-vos no Senhor. Aqui, ou supervisionando. Aqui no versículo 28,
vai aparecer a palavra apacentardes, os bispos. No versículo que nós lemos de 1 Timóteo 5, 17, que governam, os presbíteros que governam, ou que superintendem, ou que presidem, tem essa ideia. E tem um outro texto, que aí não é do rol aqui das cartas de Paulo, mas alguns creem que Paulo escreveu Hebreus, que é Hebreus 13, 17, que vai falar dos pastores. E esse é bem profundo, e aí Hebreus é uma ordem que o escritor dá para a igreja em relação à liderança. Hebreus 13, 17. No versículo 7, antes de eu ler o 17, o versículo 7, todos esses textos que eu estou passando, principalmente o Hebreus, daqui um pouquinho nós vamos trabalhar a compreensão muito sobre isso. O versículo 7 de Hebreus 13 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram de Deus, na palavra deles não. Lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ok. No versículo 17, lembra que eu disse que alguém tem que dirigir e os outros têm que obedecer? Versículo 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria inútil. Ele é direto aqui. Eles são responsáveis para com Deus. Líderes divinamente ordenados e têm a responsabilidade. E a liderança aqui inclui cuidado, dirigente e responsabilidade. E tem que ter um cuidado, porque o rebanho não é dele. Entendeu? Tem a impressão em alguns momentos, né? A igreja do pastor tal. Eu sei que tem alguns pastores que eles são donos da igreja. E há uma questão hoje dos desafios acerca da autoridade pastoral. Porque nós temos os chamados pastores totalitários. Aqueles que acreditam que eles, os pastores, têm a última palavra. Apacentam como se fossem Deus. Eles são os donos da igreja. E a igreja deles parece uma empresa com uma imensa franqueados, né? Parece uma empresa franqueada com várias franquias, e coisa assim, tem um dono. Não, a igreja não é do pastor. Amém. A igreja é de Cristo. Amém. A igreja de Cristo. Ele é o cabeça. O pastor é uma liderança debaixo da autoridade de Cristo e do Espírito Santo. Quem articula, movimenta, orienta na direção suprema é o Espírito Santo. É assim? Então tem aqueles pastores liderando totalitária de ter a última palavra, né? A autoridade do pastor sobre a igreja não é absoluta. E qualquer liderança terrena deve estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. A autoridade do pastor não é absoluta. Quem decide é Deus. Amém. Uma simplicidade que ele vai orar. Se eu encontrar... Lembrei disso agora. Mas até o meu livreto lá dos 200 meditações, eu preciso encontrar onde é que ele está. Ele tinha um lugar especial dele ficar, e eu, por uma razão tal, coloquei no outro lugar. Mas eu encontrei o livro Médico de Almas e de Homens, que a irmã Inês me deu, aquela obra de 615 páginas. Vai até assim, né? 615 páginas daquela escritora. Eu marquei o nome dela ali e agora fugiu. Mas depois a gente está lá
no escritório. É alguma coisa Taylor, depois eu menciono sobre isso. Coisa assim. Mas eu estou mencionando para você algo que, se eu lembrar e encontrar, uma igreja estava sem pastor e alguém então escreveu uma carta, como se fosse o apóstolo Paulo se apresentando para conhecimento daquela igreja e possivelmente ser o pastor daquela igreja. Então ele coloca toda a menção de quem ele era, o que aconteceu com ele, e a igreja, então, eu vou ver se eu encontro e mencionar a semana que vem. E a igreja, quando ouviu falar daquele pastor, com 2 menções que eu vou falar para você, vai ser interessante. Eu vou mencionar isso com você a semana que vem, se eu encontrar. Eu espero encontrar essa carta que eu guardei em algum lugar e lembrei dela agora. Se por um lado nós temos pastores totalitários, por outro lado, muitos crentes não estão dispostos a obedecer à liderança constituída por Deus, que é um outro problema sério. Não se sujeitam, não querem obedecer. Isso acaba sendo, amados, um reflexo da nossa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade rebelde a qualquer tipo de autoridade. A nossa sociedade hoje chamada pós-moderna, ela é rebelde ao tipo de autoridade. E destaca-se também hoje os que assim foram denominados de desigrejados, que julgam não precisar de congregar em uma igreja e muito menos estar debaixo da autoridade pastoral. Parece mais fácil ouvir um pastor pela TV do que ouvir um pastor que pessoalmente fica cobrando, ou me cobrando, não me colocaria no lugar dele, me cobrando para que eu venha produzir frutos. Devemos reconhecer e apreciar nossos líderes, atentando para as suas exortações, seguindo suas orientações e demonstrando espírito de gratidão e cooperação. Um versículo que eu queria mencionar com você, me escapou agora, e como ele estava só na minha mente, eu vou mencionar ele a semana que vem. Então nós temos aí, no versículo 12, 3 expressões que se referem ao mesmo grupo: liderança da igreja. E eu quero também, falando da responsabilidade dos pastores, também entrar semana que vem na resposta da igreja aos seus líderes. E eu quero falar então a semana que vem um pouquinho sobre essa menção que Paulo diz lá: os que trabalham, presidem e vos admoestam. E depois nós vamos falar propriamente do texto de Hebreus 3, desenvolvendo uma compreensão tão importante sobre liderança pastoral. Mas comece orando pelo seu pastor. Deus, que eu seja, que eu tenha, aliás, um bom relacionamento com o meu pastor. Ore perante Deus para você ter um bom relacionamento com o seu pastor, e o seu pastor também tem um bom relacionamento com você, e ser um homem usado por Deus. O pastor é apenas um instrumento. Paulo disse assim, que até a capacidade dele pensar, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, vinha de Deus. Então o pastor precisa da direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus em tudo que vamos fazer, pregação, ensino, tá? Deus disse para mim assim, eu senti Deus tocar no meu coração: usa o irmão Felipe na escola dominical. E agora Deus dizendo assim para mim: prepara o irmão Felipe na pregação, ele vai pregar. Quando eu tirar férias, ele vai estar pregando e ficando à frente, ou quando eu estiver doente, ou coisa assim. Mas eu tenho ainda uma última missão, que é a poesia do dia do pastor. Tá, é bom que a dona Célia sentou aqui no piano, e eu vou fazer essa poesia exatamente agora. O escritor da poesia, ele quer que sempre mencione o nome dele. Tudo bem, vamos mencionar o nome dele. O senhor Milton Duarte. Hoje é dia de falar da missão de ser pastor, de alguém que se anula simplesmente por amor, se dedica a outras vidas e as ovelhas perdidas vai buscar, seja onde for. Abre mão de muitas coisas, se dedica à sua lida, enfrenta incompreensões, mas prega amor e vida. Vai levando a sua cruz,
conduzindo até Jesus cada ovelha perdida. O pastor é escolhido para amar e cuidar, anjo da casa de Deus, ensina por onde andar, tem a honrosa missão de orar por cada irmão e ao Senhor apresentar. Deus abençoe sua casa e lhe dê sabedoria para seguir na missão com amor e ousadia. Multiplique a sua vida, muitas bênçãos sem medidas, para nossa alegria. Por isso, amado pastor, receba essa homenagem da igreja reunida, com gratidão e coragem, pelo seu zelo e amor, nesse dia do pastor. Esta é nossa homenagem. Amém. Amém. O senhor Milton, coloquemos-nos em pé nesse momento. Coloquemos-nos em pé. Lembrei do irmão Otoniel agora. Eu vou orar, tá? Sempre quando tem barulho onde nós estamos. Do outro lado da rua, só 30 cachorros. Imagina só, né? 30. Um lado de cá. Vamos orar nesse momento. Você tem uma missão essa semana, você vai estar mais novinha no coração. Olha, estamos estudando agora sobre liderança pastoral. Como a igreja deve responder ao seu pastor, tá? Ore pela preparação da semana, para que Deus venha poderosamente falar conosco e algo dele mudar, melhorar nossas vidas e nossos relacionamentos, principalmente igreja e pastor, pastor e igreja. Nosso Deus e Pai Celestial, dou graças ao Senhor pela palavra do Senhor nesta noite, nessa introdução, ensinando sobre liderança pastoral. Ó Deus, confirma a obra do Senhor. Estamos na introdução, trabalhando o ensino. E dentro do ensino, o Senhor vai trabalhar conosco a exortação, a admoestação, a correção, a repreensão. Ó Deus, que tenhamos em nossos corações o desejo de servir o Senhor com todo o nosso ser, com toda a dedicação. Abençoe-nos, ó Deus, no nosso estudo da palavra do Senhor. Pai bendito e eterno, damos graças por tudo. Obrigado, Senhor, pela palavra, que é viva e eficaz, e que ela assim o seja na nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Amém. A misericórdia do Senhor dura para sempre, novas são a cada manhã. Tenham todos uma ótima semana. Amém.